Amém. Obrigado, queridos do louvor que vieram aqui nos abençoar com esse tempo de adoração. E agora a gente vai ter a nossa reflexão nessa manhã. E eu oro para que essas palavras desses hinos que nós cantamos se tornem uma verdade na nossa vida nesses dias. Que a gente possa verdadeiramente descansar na fidelidade do Senhor. Que a gente possa buscar a presença dEle continuamente. E queridos, nós continuamos com a nossa série de mensagens sobre as parábolas do reino. Nós já trabalhamos no primeiro domingo com a parábola das 10 virgens, lá em Mateus capítulo 25. Depois nós também, no segundo domingo, falamos da parábola do fermento. Semana passada nós ouvimos o pastor Chico pregando sobre a parábola da pérola de grande valor. E assim nós estamos aprendendo alguns ensinamentos importantes sobre o reino de Deus. E quando nós cantávamos essa última canção, Tudo Entregarei, eu me lembrei daquilo que o Chico compartilhou semana passada, para nós anotarmos num papel tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, tudo aquilo que Ele nos deu e que nós precisamos entregar por causa do reino. Tudo precisa estar sujeito nas mãos do Senhor, meus queridos. A nossa vida, a nossa saúde, o nosso futuro, os nossos planos. Nós estamos vivendo em tempos de tanta incerteza. E a coisa mais sensata que nós cristãos precisamos fazer nesse momento é dizer: Senhor, eu entrego tudo. Tudo pertence a Ti. Na verdade, não só em momentos como esse, mas principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo. Tudo entregarei. Ontem eu estava orando e ministrando a vida de uma pessoa e me veio o Salmo 118, verso 6, que diz: o Senhor está comigo, eu não temerei, que me poderá fazer o homem? Queridos, é assim que eu tenho procurado viver e é assim que eu quero estimular você a viver. Nós não temos nada a temer porque o Senhor está do nosso lado. Precisamos ser prudentes? Sim, precisamos. Mas não temos nada a temer. Meu coração não irá se envolver com nenhuma preocupação ou temor, porque o Senhor está comigo. Talvez nunca como antes essas palavras do Salmo sejam tão importantes na nossa vida. E nós precisamos de fato crer naquilo que nós lemos na palavra, crer neste poder do Deus em quem nós servimos. Nada temerei, o que pode me fazer o homem? Então que o Senhor abençoe teu coração agora, e eu quero te convidar então para nós abrirmos a palavra no Evangelho de Lucas. O Chico tirou a minha marcação, eu deixei minha Bíblia marcadinha, ele veio aqui, desmarcou tudo. E sabe uma coisa que eu estava pensando, irmãos? Que com essa transmissão online, ninguém precisa ir para casa, né? Sair do culto para ir para casa, então o culto pode rolar hoje direto. Não, brincadeira, né? Eu sei, porque senão vocês me desconectam aí e a gente acaba perdendo o nosso momento, né? Nós vamos respeitar o nosso horário. Mas quero te convidar a lermos uma parábola bem conhecida dos evangelhos. E na verdade eu confesso a vocês que diante de toda essa realidade que a gente está vivendo nos últimos dias, os planos foram mudados. Eu tinha me programado já há semanas atrás a pregar sobre uma parábola, mas ontem mesmo, quando eu estava refletindo e orando sobre esse nosso tempo, eu creio que Deus me deu uma direção para pregarmos sobre esta parábola que eu vou ler para vocês aqui, que é a parábola do bom samaritano. E está lá em Lucas capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 25 até o verso 37. Lucas capítulo 10, do verso 25 ao verso 37. Uma parábola conhecida, mas preste bem atenção em como transcorre aqui a narrativa desta parábola. Essa parábola do bom samaritano, ela só aparece no Evangelho de Lucas. Nenhum dos outros evangelistas se utilizam desta parábola, somente Lucas. E há uma curiosidade em relação a isso, porque Lucas era um gentio. Então Lucas vai narrar no seu evangelho algumas passagens que focalizam no gentio, no desprezado, no marginalizado. E aqui então é uma parábola que tem tudo a ver com este contexto no qual Lucas queria se posicionar, mostrando que o evangelho do reino de Deus era para todos indistintamente. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre,
o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Vamos orar mais uma vez? Senhor, abre o nosso coração agora para entendermos esta palavra, Deus, diante da realidade que nós estamos vivendo. Deus amado, nós queremos ouvir o Teu Espírito Santo. A Tua palavra é a verdade, é ela que nos guia e nos norteia. Deus, fala ao nosso coração, que nada venha gerar filtros na nossa mente, mas que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Quando eu preguei sobre a parábola do fermento, eu mencionei sobre o significado das parábolas. E o propósito da parábola ser contada por Jesus era facilitar o entendimento a respeito de verdades espirituais. Jesus pegava situações do dia a dia, como esta aqui. Isto aqui era uma realidade muito comum naquela estrada que descia de Jerusalém a Jericó. Esse percurso era de mais ou menos 27 quilômetros e esta estrada era extremamente temida e perigosa por causa dos seus salteadores. Talvez porque ali era a estrada que circulava a ida ao templo. E pessoas que vinham então adorar no templo, traziam as suas ofertas, os seus animais. Havia um percurso intenso ali naquela estrada. E muitos bandos de salteadores se amotinavam ali e tentavam roubar as pessoas que passavam por aquele lugar. Então Jesus conta esta história para revelar uma verdade espiritual importante. Essa parábola, na verdade, ela não é uma parábola tão breve, tão objetiva como outras que nós lemos na Bíblia, mas é uma parábola que é como se fosse uma história. Jesus conta aqui para este doutor da lei uma história de um fato, talvez baseado na realidade das pessoas que transitavam por aquela estrada. E Jesus então coloca aqui algumas questões muito intrigantes que fazem aquele intérprete da lei refletir sobre algumas verdades espirituais. Então este é o propósito das parábolas, é nos ensinar de uma forma muito simples. Aqui Jesus ensinou de uma forma muito simples e respondeu à pergunta que aquele doutor da lei tinha a respeito de quem é o meu próximo.
E de fato esse é o tema que eu dei para esta mensagem. Quem é o meu próximo? E eu quero que você reflita a respeito desta mensagem e a respeito deste texto, à luz de tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos sendo incentivados pelas autoridades ao isolamento social, a uma reclusão, mas nós como igreja não podemos nos alienar da realidade de muitas pessoas que estão muito perto de nós e estão precisando de um socorro e de uma ajuda. Quem é o seu próximo nestes dias? E esta foi a pergunta deste homem. O contexto desta passagem aqui é muito curioso, e quando eu estava lendo e estudando a respeito dela, talvez isso aqui daria até uma série de mensagens, porque esta passagem é muito rica, existem muitas coisas importantes que são ensinadas aqui por Jesus, mas esta história que Jesus conta, esta parábola do bom samaritano, ela surge a partir de um debate teológico. Havia uma discussão ali deste doutor da lei com Jesus. E Jesus então, para trazer clareza a respeito das dúvidas daquele homem, Jesus então conta esta história. Este intérprete da lei aqui, como é mencionado nesses primeiros versículos, era um expert, era um doutor, era um entendido a respeito da lei de Deus. E daí eu me pergunto, como estaria o coração deste homem quando ele vai em busca de Jesus, à procura de respostas às suas perguntas? Existem dois diálogos aqui nesta passagem, antes de Jesus contar esta história. No primeiro diálogo, aquele homem chega para Jesus e o seu questionamento é o seguinte: mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? É isto que motiva, então, ou leva este mestre da lei questionar a Jesus. E diz aqui que Jesus, então, responde a pergunta com uma outra pergunta. Ele diz para ele: meu querido, você não é doutor da lei? O que a lei diz a respeito disso? E diante desta pergunta de Jesus, o homem vai responder aquilo que já estava de memória. E ele imediatamente vai declarar aquilo que era o Shema, aquilo que era a declaração de todo judeu, né? Que é esta afirmação que ele vai dizer: ame o Senhor, o teu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente, e ame o seu próximo como você mesmo. Curioso, porque quem resume a lei desta forma é Jesus nos evangelhos. Mas este homem, que era um doutor da lei, quando ele foi questionado por Jesus, ele mesmo respondeu a pergunta que ele havia feito. Ou seja, em outras palavras, Jesus vai responder neste primeiro diálogo, dizendo o seguinte: a sua resposta está certa, verso 28. Faça isso e você viverá. Você quer herdar a vida eterna? Você quer conseguir a vida eterna? Faça isso. Ame a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, entendimento e mente. E ame o teu próximo, como a você mesmo. Aqui então, este homem é desarmado, porque há uma curiosidade aqui nesse texto, que diz que aquele mestre da lei se levantou, verso 25, querendo encontrar alguma prova contra Jesus. Este homem queria testar Jesus, talvez não com aquele espírito crítico, sendo talvez cínico nesta pergunta, mas ele queria saber qual seria a resposta de Jesus, e ele se dirige a Jesus como mestre, como rabi. Então este homem aqui estava querendo testar Jesus, e no primeiro teste ele já caiu do cavalo, não é como a gente diz, porque o próprio Jesus fez ele responder a respeito de uma verdade espiritual. E a resposta de Jesus é: faça isso e viverás. Faça isso e viverás. Depois surge um segundo momento nesse diálogo, e diz então que esse mestre da lei, talvez agora um pouco desconcertado, diz o texto no verso 29, querendo se desculpar, ou numa outra tradução dizendo, querendo se justificar, ele pergunta e faz uma outra pergunta para Jesus. Agora ele deixa de lado aquela pergunta a respeito da vida eterna, e ele pergunta: Jesus, mas quem é o meu próximo?
Isso aqui é muito intrigante, me fez pensar que talvez este intérprete da lei estivesse esperando Jesus dizer assim para ele: o teu próximo é a sua família, é a sua esposa e filhos, são os seus amigos que estão à sua volta, é o povo judeu, são aqueles teus companheiros, escribas e fariseus. Talvez este homem estivesse esperando que Jesus dissesse a respeito disso. Por isso ele diz que ele estava tentando se desculpar, talvez até mesmo por conhecer quem era Jesus e saber o que Jesus ensinava a respeito do ame o seu próximo. A gente tem nos evangelhos, e eu tenho pensado muito nisso esses dias, querido, preste atenção, Jesus indo às pessoas mais desprezadas, às pessoas menos valorizadas. Quando Jesus passava por meio de uma vila de leprosos e estava estigmatizado sobre um leproso que ele vivesse à margem da sociedade e vivesse em pequenos vilarejos, e qualquer pessoa que passasse próximo de uma vila de leprosos iria ouvir aqueles leprosos gritando: maldito, 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 falando a respeito de si mesmo, para que aquelas pessoas passassem de largo por aquela estrada, por terem eles uma doença contagiosa. Mas certamente esse intérprete da lei ouviu histórias ou soube que Jesus foi até a vila desses leprosos e que Jesus chegou a tocar nesses leprosos. E esses dias eu compartilhei na nossa célula, diante desta cena que talvez toda a organização de saúde falasse a Jesus: não toque, este homem tem uma doença incurável. Jesus tocou naquele homem, e quem contaminou a quem ali? Jesus se contaminou com a lepra, ou o leproso foi contaminado com a pureza e com a santidade e com a cura de Jesus? Queridos, nós precisamos ir para a palavra. Este homem certamente ouvia a respeito disso, por isso ele ficou muito constrangido, e ele sabia que o seu próximo não eram somente aquelas pessoas que estão à nossa volta, são os nossos queridos, mas que o próximo dele seria talvez pessoas de quem ele não queria aproximação. E este intérprete então, mais uma vez, agora vai ouvir a história de Jesus, que é a parábola do bom samaritano. E como que Jesus encerra este diálogo fazendo para aquele homem uma pergunta. Como eu preguei, quando eu fiz a segunda mensagem desta série, eu preguei sobre a parábola do fermento. Lembra que eu mencionei a respeito dos elementos da parábola? E aqui então nós temos 4 elementos nesta parábola. O primeiro elemento aqui é o homem, a vítima daqueles assaltantes. Aquele homem que estava à beira do caminho. Preste atenção que o texto diz que os assaltantes o haviam roubado, haviam batido nele, possivelmente aquele homem tentou defender as suas posses. Os seus assaltantes tiraram as suas roupas e ele estava ali na beira daquele caminho como morto. Esta era a condição daquele homem. Este era o primeiro elemento. Depois, os outros 3 elementos são as pessoas que vão passando ali por aquele caminho. De novo, lembrando que pelo fato desta estrada ligar Jericó a Jerusalém, certamente existia um fluxo grande de pessoas que passavam por aquele lugar. Mas Jesus vai citar aqui 3 transeuntes que passam ali. O primeiro deles, um sacerdote. Um sacerdote que era uma grande autoridade no templo, aquela pessoa que certamente tinha posses, tinha recursos, estava ali não a pé, porque eram os pobres que caminhavam e viajavam a pé, certamente ele estava ali sobre o seu cavalo, e diz o texto que aquele homem, ao ver aquele que havia sido assaltado do outro lado da rua, diz que ele viu e passou, se afastou, ele foi para outra margem do caminho e seguiu a sua viagem. O terceiro elemento aqui é o levita, também alguém que cuidava das questões do templo,
talvez tivesse vindo de um momento de adoração, talvez tivesse prestado serviço no templo, com os sacrifícios, com as limpezas, com os louvores dentro do templo, juntamente com o sacerdote. Esta dupla aqui nos fala de pessoas religiosas, pessoas que estavam vindo de um tempo de adoração. E este levita, da mesma maneira, diz aqui o texto, quando viu, também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Na mente daquele intérprete que estava ouvindo esta história, talvez ele pensasse assim, bom, ele falou do sacerdote, que é a maior autoridade religiosa na nação, ele falou de um levita, que é alguém que trabalha no templo, talvez agora a terceira personagem desta história seja um judeu, um homem comum. Mas não, Jesus traz aqui o elemento do samaritano. E o samaritano era um grupo, um povo que era rejeitado e odiado pelos judeus. Isso era uma longa história lá da diáspora que aconteceu nos tempos antigos, quando judeus se misturaram com outros povos e perderam a sua característica de judeus, a sua cultura. E os samaritanos, então, na Bíblia, quando nós lemos sempre a menção da palavra do samaritano, o samaritano era aquela pessoa rejeitada, aquela pessoa que um judeu não poderia se relacionar. Nós temos em João capítulo 4, Jesus se assentando no poço, junto ao poço, conversando com uma mulher samaritana. Ali a rejeição era dupla, porque além de ele estar com um samaritano, esta pessoa era uma mulher com quem um judeu não poderia conversar em público. Então havia uma rejeição muito forte, até da parte dos próprios discípulos de Jesus. Quando certa vez eles passam pelas aldeias dos samaritanos, eles dizem para Jesus, os discípulos, Jesus, você quer que a gente mande descer fogo do céu sobre esses samaritanos? Mas aqui a gente vê Jesus usando o samaritano, que vai ser aquele que olha, não somente olha para aquela situação, mas age em favor e em socorro daquele homem que havia sido assaltado. Então aqui, quando Jesus cita este samaritano, certamente aquele doutor da lei engoliu seco, talvez tenha levantado uma barreira para ele entender exatamente aquilo que Jesus estava falando, porque Jesus pega em uma situação muito delicada para os judeus. E Jesus vai usar então este samaritano como o exemplo de compaixão e misericórdia. Aquilo que não foi achado nos sacerdotes, nos levitas, nos doutores da lei, no povo de Israel, se acha então no coração de um samaritano. E Jesus, então, o giro inesperado e o ensinamento desta parábola está exatamente na pergunta que Jesus vai fazer para este homem. No verso 36, então Jesus perguntou ao mestre da lei. Imagina a saia justa desse doutor da lei. Imagina como ele não teve que respirar fundo para responder essa pergunta de Jesus. Jesus diz, na sua opinião, qual desses três foi o próximo do homem assaltado? E talvez entre dentes fechados, aquele doutor da lei teve que responder para Jesus, aquele que socorreu. Ele nem menciona aqui que foi o samaritano. Ele diz, aquele que socorreu. E daí Jesus, com a sua tranquilidade e calma, faz a última afirmação àquele doutor da lei e diz a mesma coisa que ele disse lá no verso 28. Pois então, faça isso e viverá. Queridos, alguns ensinamentos a respeito dessa parábola. O primeiro ensinamento que eu tiro desta parábola é que é através do amor de Deus que nós somos aproximados e conectados com as pessoas. O primeiro grande mandamento é: ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua mente, com toda a tua força. E quando nós amamos a Deus nesta intensidade, nós conseguimos amar o nosso próximo. Não há como amarmos o próximo com o nosso amor humano.
Nós não temos nada para oferecer para o nosso próximo, se não vier daquela fonte inesgotável que vem do próprio Senhor. É através de Deus. Por isso esses dois mandamentos estão conectados. Por eu estar conectado com Deus, eu posso me conectar e me compadecer do meu próximo. Por eu amar a Deus acima de todas as coisas, eu posso amar o meu próximo. E é por isso que pessoas dizem que a cruz possuía duas hastes. Uma haste vertical e uma haste horizontal. A haste vertical nos aponta para Deus. E a haste horizontal nos aponta para o nosso próximo. E é sobre isso que o nosso cristianismo fala. Nós não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos o nosso irmão. João vai falar sobre isso. O meu amor ao meu próximo, nos dias que eu estou vivendo hoje, vai ser fruto do meu amor que eu tenho pelo Senhor. Um outro ensinamento importante que eu vejo nessa passagem é que a teologia deste doutor da lei, deste entendido da lei, estava correta, mas a prática dele não. Queridos, nós não enfrentamos hoje o mesmo dilema. Muitas vezes a nossa teologia é muito correta. Muitas vezes a nossa compreensão das verdades de Deus, ela é correta. Mas nós não agimos de acordo com aquilo que nós dizemos crer. Em dias como nós estamos vivendo hoje, isso é uma realidade muito séria. Querido, e eu quero que você reflita a respeito das suas convicções de fé. Não diga que você confia no Senhor, que o Senhor é o seu Altíssimo, Ele é seu refúgio, e no momento seguinte comece a deixar o seu coração se encher das ansiedades e dos temores e dos pensamentos. Haja baseado naquilo que você acredita. As respostas de Jesus para aquele homem foi: faça isso e viverá. Então este homem, ele tinha um problema na teologia dele. Existia um abismo neste doutor da lei entre a teoria e a prática. E eu quero fazer uma pergunta para você: qual distância existe entre as suas palavras e as suas ações? No momento que a gente está vivendo hoje, qual é a distância entre aquilo que você crê e aquilo que você vive, e aquilo que você faz e que você pratica? É óbvio que Jesus não estava falando aqui que para herdar a vida eterna nós temos que fazer algo, porque a base de toda a teologia do Novo Testamento é que nós somos salvos por causa da graça e pela misericórdia do Senhor. Mas todos aqueles que entendem o amar a Deus e o amar ao próximo, todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus, os herdeiros da vida eterna, são aqueles que praticam as mesmas atitudes que Jesus praticava, que vivem o amor não de uma forma teórica, não somente de palavras, mas de ações. Há um texto em Tiago capítulo 1, 22, onde Tiago nos exorta: não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. A vida está na prática, no fazer. Cristianismo não é uma religião onde você está cheio de conceitos, mas não vive aquilo na prática. Jesus deu exemplos a respeito disso, como aquele do final do Sermão do Monte, quando ele diz sobre o homem que constrói a sua casa sobre areia e o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. E o ensinamento dessa parábola dos fundamentos é exatamente esse: aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é comparado ao homem prudente. Que nós possamos viver na prática aquilo que nós dizemos crer, que não haja uma distância entre a teoria e a prática. Agora, um outro ensinamento que nós temos na história desta parábola e neste diálogo deste intérprete da lei é: quem é o meu próximo? Querido, quem é o seu próximo hoje, neste momento? E daí você vai olhar em volta na sua casa, ver o seu filhinho brincando ali na frente da televisão, a sua esposa ao lado. E daí a gente vai poder ficar contente. Talvez era isso que o intérprete da lei esperava Jesus falar.
E se Jesus falasse, olha, o teu próximo são as pessoas que você ama, que estão à sua volta, daí aquele intérprete da lei responderia o que para Jesus? Não, Jesus, mas eu tenho feito isso, eu tenho cuidado dos meus, eu tenho amado a minha família. Mas Jesus aqui traz um princípio muito importante. O meu próximo não é aquele que eu escolho que seja o meu próximo, mas aquele que Ele me coloca no caminho, para que eu seja o próximo daquele que está necessitando. Então eu estava pensando, talvez a pergunta que nós temos que nos fazer não é exatamente quem é o meu próximo, mas de quem eu serei próximo, para quem eu serei próximo. Quando eu falo quem é meu próximo, talvez isso seja carregado com um certo egoísmo, ou seja, sou eu que decido as pessoas que serão o meu próximo. Eu sou próximo daqueles que me amam, eu sou próximo daqueles que eu quero ajudar, pessoas do meu trabalho, e ainda seletivamente, né? Os meus vizinhos. Mas não é isso que o Evangelho nos ensina. Esta passagem, esta parábola, nos ensina que o nosso próximo, muitas vezes, pode ser aquela pessoa que não tem nada a ver conosco. Aquela pessoa por quem nós estamos passando pelo caminho e vemos que está numa aflição, num momento de dor, no sofrimento. E então eu me torno próximo daquela pessoa quando eu deixo as minhas atribuições, os meus medos, as minhas agendas, e eu paro então para expressar misericórdia e graça sobre a vida dessas pessoas. Há um texto que eu gostaria de ler com você aqui, vai ser projetado aí, que é de Lucas capítulo 6, verso 32 a 36. E esse texto diz assim, essa é a parte do Sermão do Monte, na narrativa de Lucas. Olha como Jesus fala aqui a respeito de amar os nossos inimigos. Aqui nesta passagem, Jesus está conceituando quem é o nosso próximo, a quem nós devemos amar. E aqui Jesus está dizendo que o nosso próximo não é simplesmente aquelas pessoas cheirosinhas e bonitinhas que a gente ama e que estão perto a nós. Jesus vai dizer lá no verso 32, se vocês amam somente aquele que os amam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem, prestem atenção aqui, palavras de Jesus, somente para aqueles que lhes fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhe pagar, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam para receber de volta o que emprestaram. E agora o ensinamento de Jesus no verso 35. Façam o contrário. Amem os inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. E assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso, porque Ele é bom também para os ingratos e maus. Tenham misericórdia de outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Queridos, aqui Jesus nos ensina quem é o nosso próximo, quem é o nosso semelhante a quem devemos amar. Não há vantagem nenhuma nós amarmos quem nos devolve amor. Não há vantagem nenhuma nós socorrermos e ajudarmos aquelas pessoas que nós gostamos e amamos. Não há vantagem nenhuma em prestar para as pessoas que a gente sabe que vão poder devolver. Aqueles que são filhos do Altíssimo são aqueles que agem com misericórdia e graça, indistintamente, assim como o Senhor age com misericórdia e graça. Para aquele intérprete da lei, o samaritano era um inimigo. E Jesus está dizendo aqui, assim, que ele deveria amar essas pessoas também. Porque aquele samaritano foi o que deu a maior demonstração de viver debaixo do regulamento da lei. Ele, enquanto um doutor da lei, conhecia e sabia tanto a respeito dela, mas não estava praticando esta verdade do amor ao próximo.
Então a questão que fica aqui não é quem é o meu próximo, porque isso talvez possa refletir egoísmo. Por isso que esse intérprete da lei se justifica para Jesus, mas Jesus, quem é o meu próximo? Porque as pessoas que o cercavam, a estas ele fazia o bem. Mas depois de Jesus contar essa história, ele vai entender de fato que o próximo é aquele que muitas vezes nós não temos relacionamento e convivência e contato nenhum. Talvez nós precisamos dizer nesses dias: Senhor, na vida de quem você quer que eu seja o próximo? Eu estou passando pelo meu caminho, e eu vejo pessoas feridas, e eu vejo pessoas que precisam da misericórdia e da graça de Deus, e eu decido ser o próximo para esta pessoa. Porque a pergunta que Jesus faz para este homem no verso 36 é: na sua opinião, qual desses três foi o próximo do homem assaltado? Talvez o sacerdote e o levita passaram por ali, olharam aquele homem, não conseguiram identificar se ele era um judeu ou não, não conseguiram identificar se ele tinha posses ou não, porque ele estava numa condição de quase morte, sem roupa, sem falar. E talvez aquele sacerdote e levita falaram: não, esse aí não é o meu próximo. Mas aquele samaritano entendeu isso. Me achei lendo esta passagem e observando o seguinte: diz que aquele samaritano parou, cuidou daquele homem, atou as feridas, colocou-o sobre o seu cavalo, levou-o até uma hospedaria, e diz o verso 35, no dia seguinte, entregou 2 moedas, 2 denários, ao dono daquela hospedaria, o que seria custo suficiente para aquele homem viver por 2 dias ali, para se recuperar de tudo aquilo que havia passado. Aquele samaritano teve que postergar a sua viagem. Aquele samaritano talvez tenha gastado horas, e somente no dia seguinte ele seguiu a sua viagem. Amar ao próximo significa isso: caminhar a 2ª milha, deixar a nossa agenda de lado, investir o tempo que Deus quer que a gente invista na vida das pessoas. Talvez a pergunta que nós temos que fazer nesses dias não é quem é o meu próximo, mas Senhor, para quem o Senhor quer que eu seja o próximo? Na vida de quem o Senhor quer me usar para eu ir em socorro, para eu manifestar a misericórdia, o amor e a graça do Senhor. Não aqueles que estão perto, mas talvez aqueles que estejam longe. Não aqueles que eu amo, mas talvez até os nossos próprios inimigos. Querido, eu encerro perguntando para você: você deseja ser o próximo na vida de alguém nesses dias que nós estamos vivendo? Lá em casa nós temos conversado muito sobre isso essa semana. E uma das coisas que um dia nós paramos numa refeição é como nós podemos servir e abençoar a vida das pessoas nesse momento. Nós estamos cheios de notícias, notícias que causam medo. Nós estamos cheios de falas sobre isolamento social, não saia da sua casa. Mas nós, Igreja de Jesus Cristo, precisamos nos preocupar com pessoas que hoje estão sofrendo. Sabe uma coisa que eu tenho me preocupado? Com pessoas que estão no isolamento nas suas casas e começam a ser bombardeados com esses pensamentos, estão sendo afligidos por terrores noturnos, por pensamentos de morte, por incertezas, por desesperança, tomado o coração com ansiedade. Você já pensou que talvez hoje famílias estejam vivendo este pânico e esta luta? E a minha pergunta é: Senhor, para quem o Senhor quer que eu seja próximo hoje? Queridos, nós precisamos encontrar uma oportunidade para servirmos a nossa cidade, a nossa nação e o mundo nestes dias. Senão, não há sentido nós sermos igreja. Temos que cuidar, sim, temos que cuidar, mas não temos medo. E se precisarmos muitas vezes nos expor, iremos nos expor, porque o Senhor está nos pedindo para sermos o próximo na vida de alguém que talvez esteja à beira da morte. Hoje nós temos recursos para isso. Nós temos celular, nós temos conexões em redes sociais, e nós podemos usar isso para podermos transmitir palavras de vida e palavras de esperança para as pessoas.
E eu quero estimular você, membro desta igreja, a usar desses recursos. Ligue para as pessoas da sua célula durante a semana. Vamos ligar uns para os outros, vamos orar uns com os outros, vamos ministrar a palavra de Deus, vamos saber as necessidades daquelas pessoas que estão à nossa volta. Ore pelo seu oikós, ligue para ele, se importe com as pessoas do seu condomínio. Nós começamos a fazer ações no nosso condomínio. Ontem a Ana Paula saiu entregar doces com um texto a todos os médicos que fazem parte do nosso condomínio. E tivemos muitas respostas de retorno. Ontem pela manhã eu tinha que sair fazer compras, postei lá, já tínhamos postado uma mensagem, pessoas que estão em grupo de risco, se precisarem de alguma coisa, contem conosco. E eu postei uma mensagem, estou saindo, alguém precisa de algo? E alguém colocou assim: você é um dos anjos do nosso condomínio. Queridos, esse é o momento, esta é a oportunidade de nós sermos igreja, de nós nos compadecermos. Ou você acha que para aquele samaritano não tinha um risco ele tentar socorrer aquele homem que havia sido roubado ali naquela estrada? Mas ele correu o risco, porque ele amava, porque ele estava com seu coração cheio de misericórdia e graça. Querido, não importa o que aconteça conosco, importa que nós precisamos viver o Evangelho na sua essência. Nós não queremos ser simplesmente aqueles que teorizam sobre verdades espirituais. Jesus diz: faça isso e viverá. Faça isso e viverá. Querido, já que nós estamos reclusos nas nossas casas, use o teu tempo para orar por pessoas, para perguntar ao Senhor: Senhor, como eu posso ser o próximo de alguém que está precisando agora? E use os recursos que você tem para abençoar e ministrar a vida das pessoas. Seja você um instrumento de Deus para partilhar misericórdia, amor e graça. E eu encerro lendo uma frase de Henry Nouwen, que diz o seguinte: no meio do nosso próprio sofrimento, podemos tornar-nos fonte de vida para os outros. No meio do meu próprio sofrimento, eu posso me tornar fonte de vida para o outro. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, Deus, porque para um tempo como este o Senhor nos levantou como igreja. O Senhor é um Deus perfeito em tudo que faz. E nós estamos vivendo esses tempos que são manifestações de juízo sobre a terra. Porque o Senhor quer que um evangelho seja pregado. O Senhor quer que o homem se arrependa do seu pecado e se volte para Ti. Esta é a oportunidade da igreja. Temos que ter uma boa notícia no meio de tantas más notícias que nós estamos ouvindo. Senhor, nós queremos ser este samaritano que não passa de largo, que não atravessa a rua, mas que acolhe o oprimido. Nós queremos ser aquele que toca no que está doente, no que está enfermo. Nós queremos ser aquele que abençoa, que ora, que traz uma palavra de vida sobre aqueles que estão em aflição e estão oprimidos. Nós somos livres, porque nós pertencemos ao Senhor, nós somos igreja de Jesus Cristo. E nós queremos continuar vivendo aquilo para o qual nós fomos chamados. Senhor, usa a Igreja Presbiteriana Independente Manaim, usa cada membro. Senhor, que nós possamos investir este tempo onde estamos longe do nosso trabalho, das nossas atividades, para nos perguntarmos: Senhor, para quem o Senhor quer que sejamos o próximo neste momento? Alguém que está em sofrimento, alguém que está em dor, alguém que está à beira da morte, alguém que está sofrendo na sua condição emocional, alguém que está sendo atacado pelas setas do inferno. Deus nos mostra para que nós possamos ser um canal de bênção sobre a vida dessas pessoas. E nos fortalece, e que nós possamos estar firmados na palavra da verdade, e que nós possamos fazer isso e vivermos, porque o Senhor é a fonte de vida que nós possuímos. E mesmo no meio do nosso próprio sofrimento, nós podemos ser fonte de vida na vida de outros. Usa-nos desta forma, Pai, porque é para isso que nós existimos, é para isso que nós vivemos. E que o Teu nome seja glorificado, e que a igreja de Jesus Cristo nessa cidade, nessa nação, se levante para servir, se levante para amar, se levante para estender misericórdia e graça sobre aqueles que estão aí, jogados na beira do caminho, para aqueles para quem o Senhor quer que nós sejamos o próximo. Em nome de Jesus.
Amém.